desceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Nisso eu reparei que no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre eles os anciões em pé, um cordeiro, que parecia estar morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E ele veio e pegou o livro da mão direita de quem estava sentado no trono. E assim que o recebeu, os 4 seres viventes, os 24 anciões, prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo: Tu és digno de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e assim reinarão sobre a terra. E então, e também ouvi a voz de grande multidão de anjos ao redor do trono e dos seres viventes, e dos anciões, cujo número era de milhares e de milhares, e de milhões e de milhões. E eles proclamavam em alta voz: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber a plenitude do poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. E em seguida ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra e debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, e que exclamava ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, que seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes bradavam: Amém. E os anciões igualmente prostravam-se e adoravam. Aleluia. Aleluia. Quero convidar a vocês, irmãos, vamos adorar o nosso Cordeiro. Vamos adorar o Senhor Jesus. Aleluia.
mais que tudo aqui. Você venha bater com a intensidade de todo o coração, que é para o Senhor. Aleluias. Não é para mais ninguém aqui, mas tão somente a Ele. Que nós não sejamos ídolos neste lugar, mas tão somente o Senhor Jesus que seja adorado. Que a nossa música seja somente um meio, um instrumento para conduzir a nós, a igreja, a adorar ao Senhor Jesus. E naquele dia, assim como eu li aqui no início, no Apocalipse, me abraça com amor.
a orar. Coloque a mão no seu coração. Lance aos pés do Senhor essa noite toda a sua ansiedade. Lance aos pés ao Senhor essa noite tudo aquilo que está te perturbando. Ele pode. Ele é o único que pode trazer a verdadeira paz, aquela que excede todo entendimento. Então entregue aos pés dele agora. Descanse aos pés do Senhor essa noite. Querido, o mundo nos mostra uma coisa, o mundo nos fala uma coisa. Somente o Senhor, somente Ele pode mudar a situação. Somente Ele traz a verdadeira paz, aquela que excede todo entendimento. Eu vou falar algo aqui rapidamente, porque muitos não sabem o que é a verdadeira paz, que ela excede entendimento. Eu vou dar para vocês um testemunho de vida. A primeira vez na minha vida eu pude saborear essa paz foi na morte da minha mãe. Como assim, pastor? Assim? No dia que a minha mãe fechou os olhos, eu estava na minha casa socorrendo no hospital. E quando eu cheguei lá, eles ainda estavam tentando fazer ela viver. Coração. E aí eu falei assim, e agora, Senhor? Eu fiz uma oração há 20 dias atrás, pedindo ao Senhor que, se fosse para a vida, que o Senhor permitisse o transplante. Mas agora ela morreu. Isso não é vida, isso é morte. Eu ali chorando aos pés do Senhor. E aí quando me chamaram lá no quarto, falaram, você pode entrar? Ela tinha falecido. E aí quando eu entrei, dei de cara com ela deitada na cama. E eu olhei pro semblante da minha mãe. Foi o semblante mais lindo que eu já vi. Ela estava descansando. E ela estava sorrindo. E aí bateu aquela paz que excede todo entendimento, porque ela não tem explicação. O Senhor falava ao meu coração, você não pediu vida? Agora ela vai viver melhor. E ali eu chorei, mas eu chorei de alegria, porque eu sabia que a minha mãe estava bem. E ela estava nos braços do Pai, e ela foi sorrindo. Ela não foi sentindo dor, porque o semblante não estava pesado. Ela não estava sofrendo, porque ela foi sorrindo. Ali eu tive paz, a que excede todo entendimento. Eu não sei o que você está passando hoje. Eu não sei o que está te afligindo hoje. Mas eu quero te dizer uma coisa, querido. Quando nós entregamos nas mãos do Senhor, quando nós confiamos, Ele traz a paz, que excede todo entendimento. Mas para que eu sinta essa paz, eu preciso entregar e confiar. Saber que Ele está fazendo o melhor. Porque quando a minha mãe estava para fazer um transplante, eu orei.
seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Querido, todas as vezes que formos falar aqui sobre dízimos e ofertas, a gente sempre vai falar sobre gratidão. A gente sempre vai falar sobre reconhecimento, ser grato. Algo que infelizmente nos dias de hoje não se vê muito. Gratidão. Então, quando fala em pegar os nossos dízimos e as nossas ofertas, não é simplesmente pegar um valor e entregar na salva e achar que tá bom, fiz o meu papel. Não. É pegar com entendimento. É saber que eu estou reconhecendo aquilo que Deus tem feito em minha vida. Não é pegar e entregar o dízimo e oferta pensando que o Senhor vai me dar em dobro amanhã. Não, querido, Ele já tem te dado. Ele já tem te suprido. Então eu só vou entregar com gratidão. Então que você nesse momento possa pegar o seu melhor para dizimar e ofertar ao Senhor. Aquele que vai dizimar e ofertar, levante a sua mão. O irmão vai estar indo até onde você está. Vai estar recolhendo. Mas lembre de uma coisa. Não entregue pensando que amanhã você vai receber em dobro. Não é isso. Entregue lembrando que você já recebeu. Porque Ele já te deu a vida. Ele tem te sustentado, Ele tem suprido todas as suas necessidades. Então eu estou entregando por reconhecimento, por gratidão daquilo que Ele tem feito. Amém? O Senhor abençoe. Amém. Vamos estender as mãos? Senhor, nós queremos agradecer por cada dízimo, cada oferta. Consagramos ao Senhor, ó Deus, em nome de Jesus. Pedimos a Ti, ó Pai, que o Senhor possa ir de encontro às necessidades da igreja, trazendo sabedoria àqueles que vão administrar esses recursos. E o Senhor possa abençoar, ó Pai, grandemente aqueles que ofertaram e dizimaram essa noite, mesmo aqueles que não tiveram condições de trazer, mas que possam receber a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém. Eu queria dar os avisos rapidamente e já chamar os meninos que vão dar um recadinho aqui, né? Pode subir. Enquanto eles sobem, eu vou dar um recadinho aqui que domingo
Nós temos a escola bíblica de 8h30, estudo 2 Coríntios. Lembrando que aos domingos, 20 minutos antes dos cultos começarem, que é às 10 horas, às 18 horas, quem gosta de orar aqui, levanta a mão. Ah, hoje melhorou. Gostei, hoje melhorou. Amém. Quem gosta de orar e tem buscado avivamento, venha 20 minutos mais cedo. Nós estamos aqui orando, querido. Então venha orar também, venha clamar ao Senhor em nome de Jesus. Amém? Segunda-feira começaram os estudos com o pastor Ricardo. Nós temos princípios da fé às 20 horas, doutrina da igreja. Quarta-feira temos o culto Abapai às 14 horas com a pastora Kelly. Às 20 horas é o nosso culto Águas Profundas. Quinta-feira, estudo bíblico às 14 e às 20 horas também com o Ricardo, estudo de Atos. Sexta-feira temos o Legacy Team às 19h30. E sábado nós temos relógio de oração. Quem gosta de orar de novo? Então você vem no relógio de oração de 8 às 12 horas. Não precisa ser orar de 8 até às 12 não, tá? Você escolhe um horário e venha. Às 19 temos o Legacy com os pastores Renner e Stephanie. Amém? Acho que dei todos, né? Então vem cá para vocês darem um recadinho de vocês. Esse aqui é meu filho, tá, gente? Mas Paz do Senhor, irmãos. Amém? Antes de dar o recado, eu gostaria de ler a palavra do Senhor lá em 1 João 3,17, que diz assim: quem, pois, tiver bens do mundo e, vendo seu irmão necessitando, lhe fechar o coração, como permanece nele o amor de Deus? Boa noite, gente. Nós estamos aqui hoje como representantes do Legacy Team. Para quem não sabe, é o Ministério de Adolescentes aqui da igreja. E o pastor Paulinho Palhaço, que é o pastor do Legacy Team, teve a iniciativa de começar a ação missionária com os adolescentes. Posso ouvir um amém, igreja? Amém. E a nossa primeira ação missionária vai ser dia 13 de março, no mês que vem. E o intuito do nosso recado é pedir ajuda para vocês, como irmãos, para arrecadação de alimentos, roupas, brinquedos, produtos de higiene. Nós vamos estar abençoando outras famílias, como, por exemplo, uma família da Nigéria, que nós já temos apadrinhados, que eles têm 3 filhos pequenos e situação de vida, assim, precária. Então, como irmãos em Cristo Jesus, nós vamos abençoá-los. Então é isso, eu pedi a colaboração e o amor de vocês. Deus abençoe. Amém, glória a Deus. Tá vendo, gente? Começa cedo, traga seus filhos desde cedo para estarem nos caminhos do Senhor. Amém? Ô, gente, eu queria pedir, se possível for, ligar o ventilador, porque eu tô aqui assando aqui em cima. Misericórdia, eu já tô de preto, eu vou sair daqui de cor. Amém. Melhorou. Glória a Deus. Frescor do Senhor aqui em cima. Vamos continuar, né, a nossa caminhada em Apocalipse nas igrejas, e hoje nós temos a igreja de Sardes, está lá no capítulo 3 de Apocalipse. Amém? Capítulo 3 de Apocalipse, o último livro da Bíblia. Amém? Todos acharam? Amém ou misericórdia, gente? Vamos lá, capítulo 3 de Apocalipse. Diz assim a palavra: ao anjo da igreja em Sardes escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a que hora virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco.
Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? É interessante que Sardes, como as outras cidades, não era pobre, mas sim rica, uma igreja próspera. Em todas as cidades, a gente vê que existe uma perseguição aos cristãos. Mas indiferente aqui na cidade, na igreja de Sardes, o Senhor não fala sobre perseguição. Existia, mas Ele não cita. Existia algo ali, o qual o Senhor queria trabalhar, e algo terrível, e que hoje, no nosso meio, é algo muito visível. É algo que se chama integridade. Interessante que o Senhor começa assim: conheço as suas obras, você tem fama de estar vivo, mas estar morto. Preste atenção que a igreja, ela mostrava um avivamento, ela mostrava obras, ela mostrava que estava tudo bem, mas na realidade não estava. E sempre o Senhor, em todas as outras cartas, como nós já falamos as outras anteriores, o Senhor sempre se apresenta de uma forma que vai de encontro àquele problema que Ele iria tratar. E aqui não foi diferente. Aqui o Senhor se apresenta da seguinte forma: essas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Ou seja, Ele está vendo tudo, Ele tem tudo sob seu controle, sob seu poder. Ou seja, Ele estava falando para aquela igreja que por mais que eles estavam mostrando uma coisa, eles não estavam sendo aquilo que eles estavam mostrando, e que o Senhor estava vendo aquilo, e aquela postura daquela igreja estava condenando. E é algo que hoje é uma realidade. Hoje, as pessoas de hoje, a geração de hoje, se preocupa com a reputação, se preocupa com a aparência, não é assim? Eu tenho que estar bem vestido, eu tenho que fazer a chapinha no cabelo, eu tenho que não sei o que, eu tenho que mostrar alguma coisa que vai fazer aquele tchan, aquele impacto. Sabe aquele momento que você chega e faz bum, e todo mundo olha para você? É tipo isso. Mas eles estão esquecendo da essência. E o que o Senhor quer de nós hoje em dia não é aparência. Ele quer o nosso interior, Ele quer o nosso coração. E é no nosso coração que existe o caráter. E é exatamente isso que o Senhor quer trabalhar na igreja de Sardes. E é isso que o Senhor quer trabalhar hoje conosco aqui dentro. Ele quer trabalhar o nosso caráter. Lá no versículo 2, Jesus fala assim, esteja atento. Nesse momento que o Senhor chama a atenção e fala assim, estejam atentos, em algumas versões ele vai falar, estejam vigilantes. O Senhor nos leva fala sobre vigilância, nos leva a atentar naquilo que nós temos vivido. E essa vigilância, note, sabe, porque simplesmente nós não sabemos o dia que o Senhor virá, e eu preciso me preparar. Ah, pastora, mas desde que eu nasci eu escuto isso. Tá, mas uma hora isso vai acontecer, não vai? Mas nós não sabemos a hora nem o dia. Mas nós precisamos estar atentos e vigilantes para o que vai acontecer. Ah, mas o Senhor pode não voltar, mas eu posso morrer. E se eu morrer, eu estou pronto? Estou pronto para subir ou estou pronto para descer? Como é que está esse negócio aí? Lá em Mateus 24, diz assim... Mateus 24, versículo 42 e 43. Portanto, vigiem, isso é Jesus falando. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isso, se o dono da casa soubesse a que horas da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Não é assim? É por isso que o Senhor não nos fala. Porque senão, se eu soubesse que Jesus ia voltar só sexta-feira, eu ia pular o carnaval inteiro,
ia beber, ia fazer todas, ia acontecer, ia fazer dívida, porque eu sei que sexta-feira ele vai voltar. E aí eu me rendo, eu me peço perdão, Senhor tem misericórdia só para me subir. E nós temos a cara de pau de fazer isso. É por isso que ele não nos fala, mas ele fala assim para a gente: sede vigilantes. Nós precisamos ser vigilantes na nossa vida, porque nós não temos que prestar atenção só na hora que Jesus vai voltar, mas amanhã eu posso morrer. Será que eu estou pronto para isso? Será que eu estou pronto para aquilo que Deus tem para a minha vida, para aquilo que Deus quer de mim? Será que eu estou vigiando nas minhas palavras, nas minhas atitudes? Porque é isso que o Senhor nos chama a atenção. Quando fala-se de caráter, de integridade cristã, é exatamente isso: vigiar nas nossas ações, vigiar nas nossas atitudes. Não somente no dia que o Senhor vai voltar ou no dia que o Senhor me chamar, mas eu preciso estar atento. Só que hoje está um samba do crioulo doido, né? Como diz por aí, é um samba do crioulo doido. Eu faço, eu aconteço, eu não estou nem aí. E banda que voou, e lá vai eu, sentando o pau na carroça e levando a vida como Satanás quer, e nunca sendo vigilantes. Mas nós não sabemos o que nos espera amanhã. Nós não sabemos o que nos espera daqui a 5 minutos. E aí, como eu estou? Eu estou preparado para isso? Eu estou preparado para as coisas do Senhor? Porque como eu tenho pregado em cima das 7 igrejas de Apocalipse, é porque o Senhor está nos chamando a atenção para uma preparação, para um fortalecimento. Porque se nós estamos achando que Covid está ruim, o que vem é pior ainda. Mas eu não sei se é hoje, se é amanhã, daqui 1 ano, daqui a 10 anos, eu não sei. Mas o Senhor quer preparar a igreja. Mas essa preparação nos exige vigilância. E nós não estamos vigiando. E aqui o Senhor fala: esteja atentos, porque você não sabe o dia de amanhã. Será que realmente nós estamos sendo atentos? E aí ele continua dizendo: fortaleça o que resta e o que está para morrer. Ou seja, o Senhor fala assim: vigie e preste atenção que tem uns que estão quase morrendo. Fortaleça eles, preste atenção neles. Mas você sabe o que está acontecendo hoje em dia? Eu não estou nem aí para ninguém. A minha preocupação é só com o meu umbigo, com as minhas coisas, com as minhas vontades, com os meus desejos. Eu não me preocupo se meu irmão está passando fome. Eu não me preocupo se fulano ou ciclano está precisando de alguma coisa. Querido, que coisa mais linda do que a ação social que esses meninos estão fazendo? Eles apadrinharam uma família. Será que nós estamos apadrinhando alguém? Será que nós estamos ajudando? Não, pastor, eu já tenho problema demais. Eu também tenho problema demais. Mas eu vivo apadrinhando as pessoas em oração. Eu vivo orando, buscando, intercedendo, entrando na brecha. E você tem feito o quê? O problema das ovelhas que ficam sentadas aí é que quer jogar tudo no pastor, tudo no apóstolo, no missionário, não sei lá das quantas, no profeta. Não, querido, isso é para você também. Isso é para nós, como igreja. Nós somos a igreja. Nós precisamos cuidar uns dos outros. E aí eu gostaria de levar os irmãos lá em Judas. Só voltar umas páginazinhas aí, você vai chegar em Judas. Judas, versículo 22 e 23. Olha o que Judas deixa para nós. Tenham compaixão daqueles que duvidam, e a outros salvem, arrebatando-os do fogo. A outros ainda mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Preste atenção que Judas fala uma coisa aqui no 22, eu acho muito interessante, que ele fala assim: tenham compaixão daqueles que duvidam. Sabe qual é o nosso problema hoje? Porque eu sei um pouquinho mais do que o outro, eu não tenho compaixão. Eu acho que todo mundo tem que estar no mesmo nível que o meu. E se eu não estou professando a fé, a mesma que a sua, ou se eu estou
para trás de novo. Mas eu preciso ter misericórdia dessas pessoas. E é isso a começar dentro dos nossos lares. Às vezes o meu marido é menos que eu, e eu estou lá na frente. Aí eu olho para trás e vejo que ele está lá atrás. Eu começo a murmurar, xingar, falar que ele é isso, que ele é lerdo, que ele é não sei o quê, que ele é PPP, não é assim? Quando Judas fala em compaixão, é eu voltar, me abaixar, me nivelar, dar a mão, vamos juntos. O problema de hoje, nos lares, é que não tem isso mais. Não tem mais essa questão de voltar. Ah, porque eu sou formado, tenho doutorado, tenho mestrado, tenho não sei o que, sou mestre, não sei das quantas, não sei aonde. E aí, se a esposa, às vezes é uma simples faxineira, não desmerecendo, porque trabalha tudo igual. São todos merecedores. Ou às vezes a mulher é formada, doutorado, não sei o que, e o rapaz lá é pedreiro. Eu sou melhor. Não, não, filho. Você não é nada. Porque no final vai todo mundo no mesmo buraco. Meu pai fala, né? Vai todo mundo para a cidade dos pés juntos. Vai todo mundo lá com os pés tudo juntinho. Vai todo mundo para o mesmo lugar. Não tem essa de que eu sou melhor do que eu sou pior. E o problema hoje em dia que nós temos visto muito é que as pessoas crescem com os pais ou irmãos, familiares, sempre ministrando algo, você não vai dar em nada. Às vezes o menino não gosta de estudar, você é um burro, você é isso, você é aquilo. Você não tem noção de como que essas palavras deteriorizam o ser humano. Aí é hora de nós repensarmos as nossas palavras. Porque quando eu estou vendo aquele filho que às vezes não gosta de estudar, e o outro já está formando, não sei em qual faculdade, já na quinta, na sexta, e o outro está lá pelejando ainda no primeiro grau, ainda não consegue arrancar da primeira série. Ao invés de você ir lá, se nivelar, dar a mão, ajudar, não. Você espizinha, você humilha, você acaba com a pessoa. Só que Judas fala assim: tenham compaixão. Aqui ele está falando daqueles que duvidam, mas é da fé, da palavra. E eu estou indo um pouco mais além. Já pararam para pensar o quanto que nós somos maus? O quanto que nós conhecemos uma pessoa só porque ela é católica, espírita, budista, sei lá, qualquer outra fé que não seja a sua cristã. Eu logo já começo a malhar a pessoa, já viro as costas, já começo a maldizer aquela pessoa. Lá vem o feiticeiro. Ao invés de eu me revestir com o Espírito Santo e lá dar a mão, vamos conversar sobre Cristo. Ao invés de eu ter essa compaixão, não, eu viro as costas. Isso muitas vezes acontece dentro da nossa própria casa, dos nossos familiares. E nós não temos compaixão. Nós precisamos aprender a ter compaixão. Porque Jesus disse na carta o quê? Fortaleça aqueles que estão quase mortos. Quantos estão morrendo do nosso lado e nós não estamos tendo compaixão? Quantos estão precisando somente de uma palavra, mas eu não tenho essa palavra para dar, por egoísmo, por falta de amor? Quantos? E aí ele fala assim: e a outros salvem, arrebatando-os do fogo. Já viu aquela situação que a pessoa está indo para o buraco? Você está vendo, você está aqui, fingindo que não é com você. Você está vendo que o trem vai dar errado, que vai pegar fogo, que o trem vai destruir, mas você está calado, sabe por quê? Ah, simplesmente
que eu não gosto daquela pessoa, deixa ela se virar para lá. Cadê seu amor? Cadê a sua compaixão? Pode ser o seu inimigo, mas a palavra de Deus fala que eu tenho que amar os meus inimigos. Isso é ter compaixão, isso é salvar. Eu posso até não gostar, mas eu tenho a obrigação de orar, eu tenho a obrigação de abrir os olhos, porque é uma vida para Deus. Interessante, quem esteve aqui na vigília sexta-feira? Misericórdia, vamos mudar esse número na quarta, né? Pois é, foi uma bênção. Vocês deixaram de ganhar sexta-feira. Uma coisa que o Espírito Santo de Deus me incomodou para falar aqui, eu não gosto muito de falar, porque é uma coisa assim que traz arrepios na nuca de algumas pessoas. Vamos orar pelo Bolsonaro. Sabe por quê? Tem muita gente que odeia, mas ele é uma alma para Deus. Com todos os erros e acertos daquele homem, é uma alma para o Senhor. E ele está ali ao léu de várias coisas erradas, sendo manipulado de várias formas, mas nós como igreja temos a obrigação de orar pelos nossos líderes, porque se der mais errado do que já está dando, quem vai morrer afogado somos nós. Ele também vai, mas a gente vai todo mundo junto, porque está todo mundo no mesmo barco. Então qual que é a nossa obrigação? Ter compaixão daquele homem e orar pela vida dele, para que o Senhor dê a ele uma mente de Cristo, porque até então ele não está tendo, mas ele precisa ter, porque ele está com uma nação em tuas mãos. E sabe o que a gente faz? Fala mal, critica, murmura. Aqueles que criticam muito, por que não vão lá e não pegam o lugar e faz melhor? Não estou defendendo ninguém não, tá, gente? Eu sou antipolítica. Eu só estou falando de um homem que merece misericórdia assim como cada um de nós. E mais ainda, sabe por quê? Porque ele está com uma nação em tuas mãos. Então esse homem ele precisa ser revestido de oração, sim. É necessário orarmos por ele, sim, para que Deus possa dar àquele homem uma mente de Cristo, sim, para que nós possamos ser poupados de coisas piores. Sabe o que está faltando no meio da igreja? Sabedoria, entendimento. Nós buscamos um avivamento, nós buscamos tantas coisas para a igreja, mas esquecemos do essencial. O que adianta eu buscar avivamento se eu não tenho misericórdia do meu líder? Se eu não oro por ele? O que adianta eu buscar ser tão usado por Deus se uma coisa tão simples eu não faço? É pedir ao Senhor que dê a ele uma mente de Cristo. De que tem adiantado isso tudo? E ainda voltando, sobre o versículo 2 que diz assim: esteja atento, fortaleça o que resta e o que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Preste bem atenção numa coisa: é possível eu fazer a obra de Deus e não amar a Deus. Como assim, pastora? Volta comigo no capítulo 2 de Apocalipse, no versículo 2 e 4. Olha o que o próprio Jesus diz à carta à igreja de Éfeso: conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isso: você abandonou o seu primeiro amor. É possível fazer um monte de coisa e ainda não amar ao Senhor? É. E é algo que nós estamos fazendo. E não estamos percebendo o que estamos fazendo. Porque a
consiste em amar o meu próximo. Amar o Senhor, seu Deus, acima de todas as coisas, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, não é assim? E aí depois o Senhor Jesus diz o quê? É amar o seu próximo como a ti mesmo. Nós não conseguimos amar ao próximo na intensidade que o Senhor quer de nós. Então é possível estar dentro da igreja, fazendo e acontecendo e não amar a Deus? Sim, é possível. E é algo que nós estamos fazendo. Nós estamos dentro da igreja, estamos envolvidos em obras, mas não estamos amando a Deus como realmente deveríamos amar. É algo que é normal. É possível você obedecer sem a inteireza de coração? Sim, é possível sim. Você obedecer a Deus porque Ele te mandou fazer algo, mas o seu coração não está ali. Isso está lá em 2 Crônicas 25. 2 Crônicas 25, versículo 2, diz assim: Ele fez o que o Senhor aprova, mas não de todo o coração. Isso está lá em 2 Crônicas. Está falando do rei Amazias. Quando ele pegou o reinado, ele fez tudo o que Deus queria que ele fizesse, tudo aquilo que Deus aprova, ele fez no início. Mas se você ler toda a história desse homem, você vai ver que lá na frente, ele adorou outros deuses. Lá na frente, ele se rendeu. Lá na frente, ele fez coisas que não aprovava, que Deus não aprovava. Nós também fazemos isso. Sabemos que não podemos fazer coisas que não são lícitas. Nós não fazemos aqui na igreja, mas quando chegar lá na rua eu faço. Eu obedeço enquanto eu estou na frente do pastor, enquanto eu estou na frente dos irmãos. Mas quando eu viro as costas, quando não tem ninguém perto de mim, eu faço tudo aquilo errado de novo. Eu posso obedecer, mas o meu coração não está ali. Falta, sabe o que em nós? Caráter. Falta em nós integridade. Nós não estamos 100% com Deus. E aí eu gostaria de compartilhar lá em 1 Reis. Essa eu gostaria que os irmãos abrissem. Lá em 1 Reis 9, capítulo 9, versículo 4 e 5. Isso aqui é o Senhor Deus falando com Salomão. Diz assim: e se andar segundo a minha vontade, com integridade de coração e com retidão, como fez seu pai Davi, se fizer tudo o que eu lhe ordeno, obedecendo aos meus decretos e às minhas ordenanças, firmarei para sempre sobre Israel o seu trono, conforme prometia Davi seu pai, quando lhe disse: nunca lhe faltará descendente para governar Israel. Olha que interessante que existia uma promessa para Davi que ia se cumprir em Salomão. Mas para que essa promessa se cumprisse, tinham 4 passos, 4 atitudes que ele precisava ter. E aqui ele fala sobre o andar, que ele diz assim: e se andar segundo a minha vontade, com integridade de coração, com retidão, como fez seu pai Davi, se fizer tudo isso que ele ordena, obedecendo, você terá o reinado. Então são coisas que nós precisamos ter no nosso coração. Precisamos aprender essas 4 situações, que é andar, integridade de coração, sinceridade em fazer as coisas e guardar os estatutos de Deus. Mas nessa noite eu quero falar só sobre andar e integridade de coração. Andar, querida, é realmente andar mesmo. Andar é sair do lugar. Andar é abrir mão daquilo que eu sempre gosto de fazer para cumprir a vontade de Deus. Andar é simplesmente sair da nossa zona de conforto, coisa que nós não queremos sair.
Andar é abrir mão das minhas vontades para andar e fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Se eu quero que uma promessa se cumpra na minha vida, eu preciso andar. E andar eu vou de encontro às coisas que me atemorizam. O medo, o outro, a falta, a necessidade, a morte, a enfermidade. Eu preciso ir de encontro aos meus temores, ou seja, eu preciso sair da minha zona de conforto, daquele lugar quentinho que eu estou. Eu preciso levantar e andar. Se eu quero que a promessa se cumpra nessa noite, você precisa sair de onde você está. Você precisa aprender que tem coisas que você vai ter que abrir mão, sim. Você vai ter que abrir mão dessa sua vontade carnal, dessa sua vontade de ficar dentro de casa, assistir novela todos os dias e não indo para o culto, não indo buscar o Senhor. Você vai ter que abrir mão dessas coisas que você tem costume de fazer e que não apraz a vontade de Deus. Você tem que aprender a sair da sua zona de conforto. Eu não gosto de orar, você vai ter que orar. Eu não consigo ler a Bíblia, você vai ter que ler a Bíblia. Nós temos que aprender a ler. Como que eu vou conhecer do meu Deus sem conhecer a palavra dele? O que eu tenho de escrito que me mostra quem ele é está aqui. O resto vem com experiências. O resto vem com relacionamento. Vem com a convivência. O problema é que nós não queremos conhecer a Deus e não queremos conviver com ele, mas queremos a bênção dele. Não é assim que as coisas funcionam. Não é isso que Deus quer de nós. Então a primeira coisa que nós precisamos aprender é andar. Andar. Muitos de nós estamos como bebezinhos no colo dos nossos pais espirituais. Sabe aquela pessoa que te carrega no colo em oração? Ô Natália, você ora pra mim? Ô Natália, eu vou lá naquela audiência, você ora? Ô Natália, eu não dormi, você ora? Ô Mateus, é uma insônia, você ora? Mateus, meu cachorro adoeceu, você ora? Sabe aquele momento que você é carregada todo o tempo? Eu vou no hospital, você ora? Não é pecado pedir oração não, tá, querido? Isso é normal entre os irmãos. O problema é quando eu só peço e não oro. Eu posso pedir, mas eu estou fazendo a minha parte? Será que eu tenho orado também? Ou será que eu quero só que meu pai espiritual pague o preço para mim? A minha mãe espiritual me dá madeira todo dia? Não é assim. Andar é sair do colo e começar a caminhar. E quando eu cair, eu posso pedir socorro sim. Ô Mateus, ora pra mim. Mas eu estou andando. O crente hoje não quer andar. Crente muleta, né? Crente bebê, crente Nutella. Tem vários nomes para esse crente. Mas eu preciso aprender a andar. Eu preciso aprender a caminhar com os meus próprios pés, aprender a orar e a batalhar as minhas batalhas, porque cada um tem a sua batalha. Nós estamos aqui para ajudar, estamos. Natália está lá para ajudar, eu estou aqui para ajudar, Mateus, Janaína, Roberta e quantos outros estão aqui para ajudar. Estamos. Mas o que você está fazendo para caminhar? Porque nós também temos as nossas batalhas pessoais. E não são poucas, são muitas. Não pense você que eu também não peço oração. Peço, não peço? Olha pra mim, gente. O trem pesou. Todo mundo ora. Mas eu estou andando. E você está andando? Nós precisamos aprender a andar. Para que aquilo que Deus tem para nós venha, eu preciso andar, eu preciso crescer. Eu preciso deixar de ser menino, de ser bebê, de tomar leitinho e começar a comer as feijoadas do Senhor. Sabe que só vem aquelas coisinhas miudinhas para você? É porque você ainda está no leite em pó, ainda não é nem leite de vaca, é leite em pó. Sai do leite em pó e vai para a feijoada, querido, que você vai ver o que Deus vai fazer. As nossas lutas
fruta não, então continua no seu leite. Você vai continuar onde você está. Porque para que eu receba o milagre, a bênção do Senhor, eu preciso andar. Eu preciso crescer. Eu preciso vivenciar as minhas guerras e as minhas batalhas. Elas são necessárias para um crescimento, para um amadurecimento espiritual. É necessário. Precisamos disso. Só que nós não queremos sair da zona de conforto. E outra coisa que aqui em 1 Reis fala sobre integridade de coração. O que é essa integridade? É estar com Deus por inteiro. É ser fiel, é sem divisões, é sem segundas intenções, é fazer porque eu estou fazendo para Deus, independente do que eu vou ganhar com isso ou não. E eu vou ser fiel até a morte. Será que nós estamos nesse patamar? Lá em Jó 2:3 diz assim: disse então o Senhor a Satanás: reparou o meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver investigado contra ele, para adverti-lo sem motivo. Será que se Satanás aparecer para Deus e se apresentar a Deus e falar, será que a nossa vida vai ser como a de Jó, sem desvios? Será que se Satanás chegar para Deus e falar de você, será que Deus vai ter alegria? Porque eu imagino a alegria de Deus falar, você está vendo meu servo? Ele é íntegro. Apesar de você estar tentando contra ele, mas ele é íntegro. Será que se hoje Satanás se apresentar a Deus, essa seria a resposta de Deus a Satanás? É uma coisa de se pensar, né? Mateus 22:16 diz assim: enviaram-lhe seus discípulos, os fariseus, juntos com os herodianos, que lhes disseram, isso é, falando com o Senhor Jesus: mestre, sabemos que és íntegro e que ensina o caminho de Deus conforme a verdade. Tu não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. Isso é Jesus. Os seus inimigos reconheciam a integridade dele. Será que nós, os nossos inimigos, reconhecem em nós uma integridade de coração para com Deus? Será que naquela rodinha de trabalho, as pessoas podem falar assim, não, esse aqui é servo de Deus? Será que os nossos inimigos conseguem nos diferenciar dos fariseus? Como que está a nossa vida diante do Senhor? E é isso que Deus estava batendo na igreja de Sardes. Para Jesus não se importava a perseguição, não era isso que estava matando a igreja. O que estava matando a igreja era a falta de integridade, de caráter. E o que está matando a igreja desse século é a falta de integridade e de caráter. Porque nós queremos mostrar uma coisa, mas na realidade nós somos outra. Será que somos verdadeiros o suficientes para sermos reconhecidos pelos próprios inimigos? Quem somos? Não, aquele é filho de Deus, aquele é um servo do Senhor, não mexe com ele não. Será que somos assim? Salmo 7:8 diz assim: o Senhor é quem julga os povos. Isso é Davi falando. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça, conforme a minha integridade. Temos coragem de comparecer diante de Deus nessa noite? Para mostrar para Ele a nossa integridade? Será que teríamos coragem da forma que estamos hoje, nesse momento? Teríamos coragem de aparecer diante de Deus? Integridade demanda veracidade de palavra. Mateus 5:37 diz assim, eu estou correndo um pouquinho porque o tempo já está esgotando, tá?
Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Será que as nossas palavras estão assim? Será que é sim, sim, não, não? Ou será que a gente põe um porém, talvez, uma vírgula, um parêntese, uma reticência? O que será que a gente coloca no nosso discurso? Ser íntegro é falar sim e acabou. Ou não e acabou. O crente de hoje não tem isso. Tem casos que a gente ouve falar que dá até vergonha de contar. Você chega numa loja, você é crente, ah, não vem não. Já levei tanto calote, não dá não. Gente, isso é vergonhoso. Nós somos representantes de Cristo nessa terra, mas o que nós estamos fazendo para as pessoas lá fora, como testemunho? Dando calote? Vou te pagar amanhã. Esse amanhã passa 2, 3 anos e não chegou lá o pagamento. É sim, sim, não, não. Se eu posso, bem, se eu não posso, não posso e acabou. E pronto. Mas a gente está levando uma vida à reveria. Não temos integridade, não temos caráter cristão. Outra coisa que eu preciso ter na minha vida é a integridade de vida. Lá em Mateus 5,16 diz assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que estás no céu. Será que a nossa estrelinha está brilhando? Será que as pessoas, quando olharem o que nós estamos fazendo, podem realmente ver o Senhor através de nós? Isso é integridade. Será que realmente nós estamos fazendo isso? Será que realmente nós estamos buscando isso para a nossa vida? Como nós estamos buscando? Lá em Daniel, para terminar, falar um pouquinho de Daniel. Daniel capítulo 6. Daniel foi um homem íntegro que passou na Bíblia. Um homem que não desviou nenhum momento a sua vida, a sua palavra, o seu posicionamento diante de Deus por causa dos homens. E lá no capítulo 6, no versículo 10, nós vemos uma integridade de Daniel com Deus em sua intimidade. Ali naquele momento, o imperador tinha falado assim: aquele que não reverenciar o meu nome, e somente o meu nome, ele será lançado na cova dos leões. Sabe o que Daniel fez? Ele tinha o costume de 3 vezes ao dia orar lá na sua intimidade, lá naquele quartinho lá em cima que tinha janelinha aberta. E ele orava com a janelinha aberta, pois ele se prostrou ali. Lá no versículo 10 está assim: quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. E ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava agradecendo a Deus. Aquele que é íntegro com Deus, nada atrapalha a sua intimidade. Aquele que tem caráter cristão, nada atrapalha a sua intimidade com Deus. Nada, porque Deus é mais importante na sua vida. O que tem nos tirado da presença de Deus? Quantas coisas tem nos desviado da oração, da busca, do devocional para com Deus? Falta de caráter, querido. Falta de integridade. Não estamos por inteiro com o Senhor, estamos somente pela metade. Outra coisa que eu vejo aqui é uma integridade profissional que Daniel tinha. Lá no versículo 3, diz assim, no capítulo 6, versículo 3, diz assim: ora, Daniel se destacou tanto entre os seus supervisores e sátrapas por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o seu império. Será que nós temos a integridade, o caráter tal, a ponto de ser
com inveja daquilo que eu sou e vai tentar contra mim. Mas eu preciso entender que aquele que é íntegro, aquele que tem caráter, ele é reconhecido. Daniel foi reconhecido. Não quer dizer que ele foi para lá, porque muitos se levantaram contra ele. Inclusive o decreto foi porque eles estavam com raiva de Daniel, invejando quem Daniel era. Já parou para pensar por que você é tão perseguido no seu trabalho? Porque você se desvia do mal. Porque você é uma pessoa íntegra e com caráter. Mas se você não é, sabe quando tudo coopera, todo mundo está rindo para você? É porque você está no meio da multidão, junto com eles. Porque aquele que é íntegro, aquele que tem caráter, ele incomoda. Ele incomoda. Já parou para pensar quantas pessoas você tem incomodado? E outra coisa que eu aprendo com Daniel é a integridade a todo custo. Lá no versículo 5 diz assim: finalmente esses homens disseram, jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei de Deus, do Deus dele. Os sátrapas que estavam com raiva dele e que fizeram com que o rei colocasse o decreto de mandar o povo para a cova dos leões, sabiam que nada ia tirar aquele homem, nada ia tocar na integridade, no caráter daquele homem. Ele não ia fazer nada de errado, porque ele era íntegro, porque ele tinha caráter. Mas eles sabiam que se tocasse na lei do Deus de Daniel, iria ferir. E foi o que aconteceu. Mas eu preciso entender que quando a minha integridade para com Deus é acima de qualquer coisa, o Senhor me livra, como livrou Daniel da cova dos leões. E aí, voltando lá para Apocalipse, voltando para o que o Senhor diz lá no versículo 3, que diz assim: lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a que hora virei contra você. Aí lá no versículo 5 diz assim: o vencedor será igualmente vestido de branco, jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos meus anjos. Aí eu quero te fazer uma pergunta para a gente fechar e você se levantar. Você quer ser reconhecido pelos homens ou você quer ser reconhecido por Deus? Se coloque de pé. A pergunta essa noite é para você repensar. É para você remoer durante toda essa semana. Se realmente eu estou por inteiro com o Senhor, ou eu estou somente pela metade. É para você remoer, repensar, regurgitar. Sabe quando a vaca come o capim? Mastiga, mastiga, mastiga.